Muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Upgrade, destacando o futebol internacional. Daniel Alves fora da Copa. E uma prévia de uma rodada espetacular do Brasileirão 2018. Então, venha conosco, um grande abraço a você que é apaixonado por esportes, assim como nós, curtindo mais uma edição do Upgrade. Hoje uma sexta-feira, dia 11 de maio, domingo, Dia das Mães. Claro que Dia das Mães é todo dia, mas já que criaram um dia só para elas, vamos festejar um pouco mais do que a gente já festeja no dia a dia. Comigo para tratar de assuntos importantes hoje aqui no Upgrade, Maurício Rossi. Boa noite, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Lima. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte da Rádio Futebol Clube. É a notícia ruim dessa sexta-feira mesmo, fica por conta da contusão do Daniel Alves e, infelizmente, o jogador fica fora da Copa, né, Lima? É verdade, Maurício. Na quarta-feira, quando nós trouxemos aqui a palavra do fisioterapeuta, o professor Nivaldo Baldo, um homem muito experiente nessa área, já cuidou de lesões assim consideradas até impossíveis de vários jogadores, não só no futebol, mas também no basquete, no vôlei, enfim, no esporte em geral, né? Ele tem uma experiência muito grande. E aí, quando eu li para ele qual era o diagnóstico, ele ficou preocupado, né? E eu fiz aqui um resumo do que ele disse na quarta-feira. E já dava para perceber que a situação do Daniel era quase que irreversível. A desinserção é ruptura do ligamento cruzado anterior. O cruzado anterior, quando ele desinsere, ele vai morrendo, ele vai, não vamos dizer uma palavra assim grotesca, secando, ele vai perdendo a vida, vai perdendo a função, que é de estabilizar a tíbia. Então ele perde aquela habilidade de virar, torcer o corpo, correr, frear. Então o ligamento cruzado anterior, lamentavelmente, vai fazer falta para ele. Então eu desejo a ele que tenha não só sorte, mas que faça a estatística do melhor, porque lamentavelmente o diagnóstico é de uma estatística do pior. Então, o professor Nivaldo Baldo já na quarta-feira dizia, a estatística é do pior. E foi mesmo, né, Maurício? Foi, e não tinha jeito. Mexeu com o ligamento cruzado, meu amigo, pode esquecer. Tanto é que o Daniel, hoje veio a notícia oficial. Ele vai ter que fazer a cirurgia e vai ficar lá 6 meses parado, que é o que normalmente acontece numa situação como essa, né, Maurício? Ah, é verdade, Lima. E olha, só quem passou por essa cirurgia, a cirurgia não é muito o problema. A recuperação de ligamento cruzado anterior é muito chata, mas o caso dele ele já tinha feito, né? Então a palavra desinserção é um outro caso, né, Lima? Que é mais complicado ainda. Maurício, o que eu pesquisei hoje, né? Claro que a gente é leigo nessa área aí, é o seguinte, quando há o rompimento vamos imaginar que o ligamento do joelho seja um elástico, né? Então o elástico ele está ali grudado, né, no osso ali do joelho. Quando a ruptura é aquela como se você puxasse um elástico, ele arrebentasse. Então, por isso que se chama ruptura. No caso da total, né? Não foi o caso do Daniel. Mas o que aconteceu com o Daniel? Esse suposto elástico que estava colado no osso do joelho descolou. Então aí o que acontece? Ele perde a firmeza, ele perde o apoio, entendeu? Ele tá aí, fica como aquele elástico mole, sabe? Aquela coisa bamba. Então também não resolve. Aí é uma outra situação de ligamento do joelho que também é cirúrgica e por isso o Daniel vai ter que fazer cirurgia. Infelizmente está fora da Copa. Ele seria não só um jogador importante, mas com certeza, um dos capitães do Tite. O Tite costuma rodar ali, né, essa coisa de capitão, num jogo é um, no outro jogo é outro. O Daniel era, sem dúvida nenhuma, pela experiência dele, iria para a sua terceira Copa do Mundo, né, mas infelizmente não deu. E agora eles vão correr para tentar recuperar o Fagner, né? Também não sei se justificaria tentar forçar a barra com o Wagner, apesar da contusão do Fagner ser uma contusão muscular, como temos um mês para a Copa do Mundo, e ele também não seria titular, né, da seleção brasileira no primeiro momento.
Então eu acho que talvez o Fagner até vá como reserva, mas a tendência seria mesmo o Danilo, né, do Manchester City, e o Rafinha do Bayern de Munique, não é, Maurício? Olha, Lima, mas eu acho que o Fagner até merece pelo que ele fez nos últimos anos, né? O momento dele hoje, lógico, o Corinthians também caiu de rendimento, não só ele, não dá para você manter um ritmo sempre lá em cima, como ele vinha, né, nos últimos anos, mas ele eu acho um ótimo jogador e torço para ele se recuperar sim, porque ele é um cara que eu acho que tem condição de jogar na seleção brasileira, também já jogou fora do país, e hoje o Danilo está tendo essa oportunidade, Manchester City, bom jogador. Mas também não é aquele jogador muito acima do Fagner, não. Eu acho que se equiparam. Para mim, até o Fagner tem até mais experiência, viu, Lima? E no caso do Daniel Alves, é um cara porque era um líder, seleção brasileira, e eu acho que ele merecia dar essa volta por cima, porque vai ficar marcado a carreira dele, um cara que tomou o 7-1, né? E o Fagner hoje, coincidentemente ou não, né, ele voltou a dar umas voltinhas ali e tal, no centro de treinamentos do Corinthians, já fez um trabalho físico leve e tal, aí domingo ele será reavaliado, né, para saber, alguém vai reavaliar e vai falar pro Tite, olha, pode chamar que dá para você contar com o cara até a Copa do Mundo, ou então é melhor não chamar porque essa contusão aqui pode demorar mais do que aquilo que a gente estava imaginando. Então no domingo teremos uma posição aí se o Fagner poderá ou não ser convocado. Muita gente está dizendo que o Daniel foi cortado da seleção. Ele não foi cortado porque ainda não foi convocado, né? Ele não será convocado, mas ele ainda não. Essa palavra cortado nesse momento não é verdadeira, porque você só é cortado a partir do momento que você é convocado. E como a convocação só vai acontecer na segunda, então, evidentemente, o Daniel não será cortado, mas também não será convocado para a seleção brasileira. Falamos do Daniel Alves e agora vamos virar a página. No upgrade de ontem, juntamente aqui com o Norberto Notari, destacamos muito essa coisa do Neymar, ir ou não para o Real Madrid, aquela coisa toda. Já há um movimento, o pai do Neymar já negocia, o Pini Zahavi, que é um dos empresários, um dos agentes mais famosos lá na Europa, o israelense também está por trás disso, já há uma pessoa ligada ao Real Madrid, que cuida das negociações também, fazendo movimentos para tentar tirar o Neymar do Paris Saint-Germain. E aí foram perguntar para o Zidane, né, o que o Zidane achava disso. Só que esqueceram que o Zidane está em meio a uma decisão de Champions League, né, meu amigo? Daqui 15 dias, né, exatamente no dia 26 de maio, nós teremos a grande decisão da Champions entre Liverpool e Real Madrid e Liverpool em Kiev. Aliás, com a cobertura do plantão da Champions, daquele jeito que você já sabe, com muito comentário, muita informação, né, e com a equipe completa aqui analisando as possibilidades de Real Madrid e Liverpool. E aí perguntaram para o Zidane o que ele achava dessa história do Neymar. Eso no lo sé, si están discutiendo con Neymar. No lo creo, pero porque lo que estamos haciendo es lo que nos importa, es lo que estamos haciendo ahora. Curto e grosso. Olha, não sei, não acredito, porque o que importa é o que nós estamos fazendo agora, tal. Ou seja, o Zidane fez o papel dele, né? Ele não vai praticamente às vésperas de uma decisão de Champions League ficar falando do Neymar. Embora, não é, Maurício Rossi, o Neymar seja aquele tipo de jogador que ele não precisa ser indicado pelo técnico do clube para ser contratado, né? Ninguém vai chegar para o Zidane e falar assim, você quer o Neymar? Não. Se o Real Madrid quiser e tiver condições, ele vai lá, contrata o Neymar e fala, Zidane, tá aqui o Neymar, né? É diferente de outros jogadores que você teria que consultar. Olha, esse jogador aí interessa, podemos ir atrás dele, vale a pena investir, beleza. Mas não é o caso do Neymar. Imagina a cena, né? O Zidane, o Neymar interessa? A gente tá a fim de trazer aqui. Seria engraçado, né? Eu acho que ele deve até, pode ser que uma hora você faz essa transferência, transfira pro Real Madrid, mas também, Lima, eu acho que ele fica mais um pouco ainda no PSG, tem ainda que fazer história lá, mas
Mas também não é o caso. O Zidane foi muito bem, né? Tá pertinho de disputar uma final de Champions League. Vem falar no Neymar agora para ele. Mas a notícia tá aí, né, meu amigo? A função do repórter é perguntar, e a função do Zidane, né, é dar uma de quem não tem nada com isso, mas é claro que ele está sabendo, está inteirado. E olha, quando começa assim, eu acho que o único entrave aí se chama El Khalifi, né, que é o dono do Paris Saint-Germain. Porque o que algumas pessoas estão esquecendo é o seguinte: o Neymar, quando ele foi para o Paris Saint-Germain, ele não foi apenas como um jogador estrela, como um cara para aumentar o patamar, o nível do Paris Saint-Germain dentro do campo. Ele foi também como garoto propaganda da Copa do Catar, né? Porque é o dinheiro do Catar que banca o Paris Saint-Germain. Então, será que interessaria para o pessoal do Catar perder o Neymar agora? Não sei, né? E aí, por mais que o Real Madrid tenha dinheiro, os caras também têm, né? É claro que, sei lá, chega uma proposta de 300 milhões de euros, eles gastaram 200 para contratar o Neymar, 220, tudo bem, estamos ganhando aqui 80, 100 milhões de euros, é legal, mas será que esse dinheiro faz tanta diferença assim pro grupo que está bancando o Paris Saint-Germain? Ou seria melhor para eles manter o Neymar e ter o Neymar como garoto propaganda da Copa do Catar? Então, tem um outro componente aí que eu não vi ninguém falando, mas que pode pesar, né? Pode sim, Lima. É por isso que eu até falo que não vai ser fácil também ele deixar, né, Paris por enquanto. Por mais que ele queira. Se bem que quando o jogador quer sair é duro, né, meu? Aí o cara começa a fazer corpo mole, não joga, sei lá. Eu tomara que o Neymar não entre numa dessa, mas se não for bem assessorado em termos de cabeça, em termos psicológicos, eu não duvido nada que isso aconteça. Saímos do futebol. Vou te falar uma coisa, qualquer lesãozinha que ele tiver lá de novo, aí sim ele vai falar em sair, porque aí já entra naquele... aqui eu tô tendo azar, melhor ir embora. Bom, ele deu uma entrevista para o Zico recentemente, né, pro canal Esporte Interativo, onde o Zico é comentarista, e ele falou que ele tá com medo de voltar. Ele admitiu isso, falou, eu tô preocupado e tal, porque foi a primeira vez que ele teve uma lesão grave na carreira, né? Então fica aquela interrogação, poxa, será que eu posso pisar firme mesmo? Será que eu posso bater na bola? Né? E justamente o pé bom dele, que é o pé direito, aquela coisa toda, então talvez no primeiro momento ele sinta, e nem sei se ele vai começar a Copa nas suas melhores condições, mas se ele tiver legal a partir do mata-mata, eu já vou ficar feliz, viu, Maurício? Porque na primeira fase, por mais que o Brasil tenha uma dificuldade aqui ou outra ali, mas não dá para imaginar que o Brasil não vá se classificar num grupo, né, com Sérvia, com Costa Rica, com Suíça, né? Então, imaginamos nós que o Brasil irá se classificar. Então, se o Neymar tiver legal a partir das oitavas, que é quando começa a Copa para valer, eu já vou ficar feliz. Você não vai, não? Até mesmo porque a seleção brasileira mostrou, e a gente falou sobre isso aqui, que mesmo sem o Neymar, o Brasil consegue hoje jogar. Depois que o Tite entrou, que fez com a seleção brasileira, hoje você vê um time que pode sossegado ganhar as partidas sem o Neymar. Antes não, antes dependia do Neymar. Sem dúvida, antes era a famosa Neymar dependência. Saímos do futebol internacional e vamos. Vamos virar a página, Brasileirão 2018. Tá preparado, Maurício? Grenal no sábado, Corinthians e Palmeiras domingo. O bicho vai pegar, Maurício Rossi. É muito bom, né, Lima? Quando você tem jogo assim, você fica naquela expectativa. Só jogo bom, Lima, nesse fim de semana. E tudo com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube, começando com o jogaço de amanhã na Arena do Grêmio, Internacional e Grêmio Internacional, mais um Grenal, né? Recentemente o Inter estava bem no Campeonato Gaúcho, vinha liderando, estava por cima, o Grêmio chegou a ficar em último lugar, né, numa fase que estava jogando muito, era Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, o time voltando depois de ter disputado a final do Mundial no Japão e tal, e o Renato sempre falando, não, olha,
Nós vamos chegar. Essa história de último lugar não combina com o Grêmio e tal. E aí o que aconteceu? Chegou, né, eliminou o Internacional nas quartas de final, foi campeão gaúcho. E agora é o Grenal de número 416. E uma das chamadas desse jogo, eu já vi várias, né? É fartura versus escassez. E o Renato Gaúcho, a gente até trouxe a palavra dele ontem, depois da classificação do Grêmio contra o Goiás, né, pela Copa do Brasil na quarta-feira, ele dizia que, ele falou, não quero falar do Grêmio, não sei o que, mas o pessoal sempre dá uma volta e tal, e ele acabou falando. E aí perguntaram, olha, Renato, em algum momento da sua vida, você que é um cara experiente e tal, já disputou um Grenal com uma diferença técnica tão grande entre os dois times? Ele falou, olha, mas poderia ser o contrário também. De repente o Inter poderia estar lá em cima e nós poderíamos estar por baixo. Só que Grenal é aquele jogo que muitas vezes o que está lá embaixo ganha e aí arranca para uma retomada, para uma recuperação. Então nós não podemos entrar nessa conversa de que não, o Grêmio é o favorito, não sei o que, nós vamos atropelar. Não, temos que respeitar o Internacional. E ele está certo. Eu acho que clássico, às vezes, não sempre, iguala os desiguais, não é, Maurício? Eu digo às vezes, porque eu também acho uma bobagem o seguinte... você pode até dizer que tem gente que fala assim, clássico não tem favorito. Eu não concordo. Clássico tem favorito, o que não quer dizer que o favorito vai ganhar. Por exemplo, amanhã o Grêmio é favorito, ele é melhor que o Inter, né, e vai jogar em casa. Agora, isso garante 100% que o Grêmio vai ganhar? Não. Agora, antes do jogo, você tem que falar que o Grêmio é favorito ou não. É que normalmente, quando o que está lá embaixo ganha, a gente lembra disso, a gente sempre lembra da exceção, a gente não lembra da regra. Se você pegar os grandes clássicos do futebol brasileiro, em 10 jogos, o time que estava melhor ganhou, pelo menos 7 ou 8. Aí aquele que estava pior ganhou 1 ou 2, mas a gente sempre lembra desse 1 ou 2. Por quê? Porque é a exceção, é a coisa diferente. Pô, tá vendo? Tá. Agora, quando o que está melhor ganha, é normal. Aí ninguém fala nada. Não sei se você concorda com isso. Concordo totalmente, Lima, mas assim, o momento é muito favorável ao Grêmio, né? O Grêmio que fez não só nas últimas partidas, por exemplo, foram 13 gols nos últimos 3 jogos. Não só por isso, mas pelo que fez também com o Internacional. E no meio do Campeonato Gaúcho, depois aí foi decidir para ir para a final. Acabou com o Inter, né? E o Inter não está conseguindo reagir. O Inter vem de uma Série B, é uma série de coisas que dificulta o caminho do Inter para encarar seu maior rival. 13 gols, o Grêmio em 3 partidas, e o Inter não faz um gol a 4 jogos. Olha como o Inter chega para enfrentar o Grêmio dentro da casa do Grêmio, né, Limão? São 390 minutos ou 6 horas e meia sem fazer um gol. O último gol foi do Nico Lopes aos 15 do segundo tempo da vitória sobre o Bahia por 2-0 na estreia no Beira-Rio. Olha que coisa. Esse dá para você dizer que é o clássico dos opostos mesmo, né? O Grêmio sobrando no pelotão e o Internacional numa situação realmente triste. E olha, se não abrir os olhos, o Inter tem que tomar cuidado para não entrar numa decadência aí logo cedo, né? E depois ficar lutando contra o rebaixamento, porque é um time que acabou de subir. Se entrar de novo nessa neurose de, olha, pode cair, acaba caindo de novo, hein? Time que acabou de voltar, um time grande. Se começar a rondar a zona do rebaixamento de novo, aí o aspecto psicológico acaba pesando, a torcida começa a pegar no pé, né? E lembrando que, olha, a Chapecoense, que é a 17ª, tem 3 pontos ganhos, o Internacional tem 4. Tudo bem, o Cruzeiro tem 4, o Bahia tem 4, o Santos tem 3, só que o Santos tem um jogo a menos, que é o jogo do Vasco, que será no dia 16 de julho. Mas vamos imaginar aí que Cruzeiro, Bahia e Santos pontuem na rodada, e a Chapecoense também, se bem que a sorte do Internacional é a seguinte, eu vou passar a tabela dessa rodada do campeonato.
O Cruzeiro tem tudo para ganhar. Esse vai jogar com o Sport em casa, domingo, 11 da manhã. Amanhã, esse jogo do Grenal é jogo isolado do Brasileirão. É a única partida do sábado, às 4 horas da tarde. Aí, domingo, 11 da manhã, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Aí, a Chapecoense, que é outra que pode passar o Internacional, vai jogar com o Flamengo. Embora o jogo seja na Arena Condá, é contra o líder do campeonato. Então, aqui... não é nada difícil a Chapecoense perder o jogo e continuar atrás do Inter. O Bahia, que seria outro candidato a ultrapassar o Inter, vai jogar com o São Paulo, que é um time que pode não estar encantando, mas também não está perdendo, né? Tem empatado jogos fora de casa, se classificou na Sul-Americana. Agora o Bahia está embalado porque fez 3-0 no Vasco na Copa do Brasil, mas não dá para cravar que o Bahia vai ganhar do São Paulo. Então é outro time aqui contra o qual o Inter teria que torcer se realmente vier a perder o clássico Grenal. Aí teremos também às 4 da tarde Vasco e Vitória no Rio, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada, em Curitiba, o grande clássico Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, e às 7 da noite Santos e Paraná. Na segunda-feira, 8 da noite, Ceará e América, Botafogo e Fluminense, clássico, segunda-feira à noite. Os caras conseguiram, hein? Já teve clássico sábado, 7 da noite, 9 da noite, 11 da manhã. Conseguiram enfiar um clássico na segunda-feira à noite. Parabéns pra eles, hein, Maurício? É demais, né, Lima? Segunda-feira, eu até gosto do futebol segunda-feira à noite, mas não é dia para clássico, né? Clássico é sábado, que nem... Eu gosto no sábado à tarde, um clássico, um domingo à tarde, lógico, domingo é o tradicional. Mas, Lima, falando um pouquinho mais sobre esse Grenal, eu vou deixar a torcida do Inter um pouquinho mais do nosso lado. Eu acho que amanhã dá Inter. Olha, pode ser, não duvido não, cara, não duvido não. Porque o Inter, ele tem jogadores interessantes, né? Tem o D'Alessandro, o Luca vai começar como titular, o Zeca amanhã deve jogar com o segundo volante, porque o Zeca é um cara que joga bem nas duas laterais, mas tem uma boa saída de bola, e o Odair acenou aí com essa possibilidade de colocar o Zeca como segundo volante, né? Não pode acontecer, eu não descarto. E se isso acontecer, a gente vai lembrar desse jogo de amanhã durante uns 3, 4 anos. Aí se nos próximos 4, 5 o Grêmio ganhar, ninguém vai falar nada. Todo mundo vai falar, lembra, aquele sábado que o Grêmio era o melhor, o Inter estava lá embaixo, o Inter foi lá e ganhou do Grêmio. A história mostra isso. E o Inter não estava jogando mal contra o Flamengo. Quando tomou o gol, aí ficou perturbado, aí teve aquela história do Potker, foi expulso, perdeu a cabeça, Maracanã lotado, aquela pressão, e aí saiu o segundo gol, mas o Inter não estava mal contra o Flamengo, não. Sem dúvida, vai ser um jogaço e você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Futebol Clube. Aí vamos para os jogos de domingo, Maurício, antes de entrarmos aí no clássico Corinthians e Palmeiras, dá uma passadinha na rodada aqui. Eu acho que amanhã vai dar Grêmio, tá? Respeito seu palpite, acho que o Inter pode ganhar, mas não sei, serei mais conservador, acho que amanhã vai dar Grêmio. Cruzeiro e Sport domingo de manhã, molezinha pro time do Mano Menezes ou não? No Mineirão? É molezinha, o Cruzeiro vem bem, lógico, de manhã o calor que pode prejudicar um pouco, mas aí prejudica as duas equipes, né? Mas o Cruzeiro é super favorito nessa partida. Pra mim, eu não vejo o Sport vencendo o Cruzeiro, não, Lima. Chapecoense e Flamengo. A Chape pode incomodar o líder depois de ter empatado em casa com o Paraná Clube? Não, a Chapecoense também vem mal das pernas. Tá na hora de se recuperar, porque senão, como você falou, já começa a não sair lá de baixo e vem um adversário atrás do outro aí mais forte e aí complica pra Chapecoense. Jogo pra empate, hein? Jogo para empate. Bahia e São Paulo, Maurício. São Paulo agora ganhou daquele jeito, né, do Rosário. Não deve ter o Diego Souza, né? Nesse jogo. Diego Souza que foi bem assim, participou de 2 bolas, 2 jogadas no último jogo. Também jogo para empate, porque o Bahia vem bem. O Bahia, a gente está vendo o Bahia em algumas competições, vem de uma vitória, massacrou o Vasco, né? O Bahia vem muito bem, jogando em casa, é muito forte também. E os Atléticos? Bom, antes tem Vasco e Vitória. E que jogo esse aqui, hein? Os dois precisando desesperadamente de reabilitação, hein?
Jogo no Rio de Janeiro. Aí o Vasco tem que vencer também, né, Lima? Não pode deixar, né? E os Atléticos? O tão decantado furacão do professor Fernando Diniz contra o Atlético Mineiro do Thiago Largue. Esse jogo é na Arena da Baixada, né? É em Curitiba. Então o Atlético Paranaense tem que se recuperar também, que tomou foi um passeio, né, contra o Palmeiras. Fernando Diniz começa a ficar já pendurado no cargo aí. Se ele começar aquele joguinho de querer jogar ali atrás, é um jogo perigosíssimo. Se o Atlético forçar um pouquinho de novo, também complica pro Atlético o time da casa. E o Atlético perdeu também, né, pela Sul-Americana por 2-1 lá na Argentina para o Newell's Old Boys, mas como havia vencido por 3-0 em casa, então acabou avançando, mas são 2 derrotas consecutivas. Eu vou deixar o clássico por último. Santos e Paraná na Vila, imagino que o Santos, depois da grande goleada de ontem, Gabigol fazendo hat-trick, gol de letra e tal, acho que o Santos já voltou para o prumo, né, depois daquela cacetada que tomou do Grêmio domingo passado, né, Maurício? Porque agora tem jogador que se recuperando de contusão, outros voltando, com o Jair colocando os melhores, o Santos pode sair dessa situação. Eu até citei essa semana, o Santos tinha time para cair. Do jeito que foi contra o Grêmio, eu não vi uma reação. Mas aí já mudou, aí você tem um Vitor Ferraz, que é bom jogador, só ele tem a cabeça no Santos. Você tem o Gustavo Henrique, também outro bom jogador, bom zagueiro. Você não pode só contar com o David Braz, com o Lucas Veríssimo, entendeu? Aí você tem lateral esquerdo, o Dodô é bom jogador. Agora, tem que colocar para jogar. Você tem o Bruno Henrique que está fora, tem que voltar a jogar. Você tem o menino lá, o Rodrigo, o Gabigol, quando quer jogar, como eu citei outro dia. Se quiser jogar, tem futebol para ajudar o Santos. Mas tem que jogar, né, Lima? Sem dúvida. Segunda-feira, Ceará e América. O Ceará ainda não ganhou no campeonato. O que você acha? Vai jogar em casa? Vovô na cabeça. Vovô na cabeça. E por falar em vovô, se tem vovô no Ceará, tem no Rio também, Maurício. Sabia? Botafogo e Fluminense. É o clássico vovô do Rio de Janeiro. O que dá nesse jogo aí? O que dá nesse jogo? Fluminense precisa de uma vitória, Lima. Eu acho que dá Fluminense. Fluminense ontem, jogando lá em Potosí, por pouco não foi desclassificado, né? Faltou um gol pro Potosí para levar para os pênaltis. Mas eu vi o Abel falando da altitude alta. Da altitude, não, e como que é desleal você jogar lá. Não pode ter jogo naquele jeito, né? Numa situação dessa, não dá, você expõe o jogador a ficar numa situação ridícula. Os jogadores do Fluminense chegavam para ele, falou, o Sornosa chegou para mim e falou, eu tô acostumado a jogar e não tô aguentando. O Abel se queixou muito da situação, Limão. Sem dúvida, mas não tem jeito, isso aí não vai mudar nunca, até que um dia aconteça realmente uma fatalidade, né? Aí os caras vão pensar 2 vezes, mas enquanto não acontecer... Agora também tem uma coisa, viu? Quando o time brasileiro vai em La Paz, vai em Potosí, vai nesses lugares aí, ganha, ninguém fala de altitude, né? Quando perde, aí não, porque a altitude... Quando ganha é uma beleza, aí não, parece que de uma hora para outra a altitude sumiu do lugar. Sim, não, eu achei que o Abel até valoriza um pouco os jogadores dele, ele falou que é um time de guerreiro e tal, porque... Mas eu fiquei com dó de ver os jogadores do Fluminense após o jogo, Lima. Eles se jogaram no gramado, assim. O Abel também não só meteu o pau em jogar em altitude, no gramado também. Ele falou que o gramado é uma coisa lamentável, e tem razão, né? Bom, eu já fui 3 vezes em La Paz, uma em Oruro. É duro, viu, Maurício? É duro, não é fácil. Realmente, se os atletas sentem, imagina quem não é atleta. Eu não cheguei a capotar lá, mas tive taquicardia, dor de cabeça, falta de ar. Aí você tem que tomar o tal do chá de coca deles lá, que é para dar uma desacelerada na taquicardia. É complicado, não é fácil não. Bom, você deu uma corridinha lá, puxava o ar, não vinha. Não vinha, não precisa nem correr. Você andando normalmente, quando você respira, parece que o ar não chega no teu pulmão. É uma coisa, é duro mesmo, não é fácil não. Às vezes o pessoal fala, isso aí
é mito, né? Isso é coisa. Não é não. Vai lá que você vai ver que a coisa não é fácil. E domingo o chão vai tremer em Itaquera, hein? Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras num momento espetacular, 4 vitórias seguidas fora de casa e por competições diferentes, né? Aquele jogaço contra o Boca em La Bombonera, belíssima vitória, histórica vitória do Verdão. Foi a primeira vez que um time não argentino ganhou por 2 gols de diferença lá dentro de La Bombonera. O Palmeiras está de parabéns por isso. Vai demorar muito, eu acho, para que outra equipe estrangeira repita a façanha do Palmeiras. Mas o Boca não é mais aquele Boca. Não interessa, cara. O Boca é o Boca. E se deixar o Boca classificar, vocês vão ver o inferno que vai ser nas próximas fases do campeonato, da Libertadores, hein? Matem o Boca agora, porque se deixar ele passar, mesmo que em segundo lugar, com aquela campanha pífia e tal, segura, porque é um time chato e copeiro. E acabou de ganhar um campeonato argentino. Então, eu valorizo demais essa vitória que o Palmeiras teve na Bombonera contra o Boca. Outra vitória espetacular foi aquela de domingo passado contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Também um jogaço. O Palmeiras deu uma aula de futebol. E as outras 2 vitórias, é claro, são importantes. Mas o Aliança Lima e o América Mineiro, com todo respeito, são equipes, né, vencíveis, né? São equipes que normalmente serão vencidas por outros adversários, né? Já esses 2 que o Palmeiras ganhou, não é todo mundo que vai chegar em Curitiba e ganhar do Atlético Paranaense e quase ninguém vai chegar em La Bombonera e ganhar do Boca de 2-0. Então, claro que clássico é diferente, o jogo é na Arena Corinthians, né, tem a rivalidade, aquela coisa toda, mas eu acho assim, o Palmeiras chega melhor preparado para o clássico. Eu não digo que seja um super favorito, mas o Palmeiras está num patamar acima do Corinthians, que ganhou ontem, mas vinha de uma sequência ruim. Nenhum dos 2 técnicos vai revelar as equipes, mas o Palmeiras não tem muito segredo, é aquilo que a gente já conhece, né? Com o Roger Machado mexendo o mínimo possível. A única alteração deverá ser o Thiago Santos, porque o Felipe Melo tomou o 3º amarelo em Curitiba. O resto é aquele time que a gente já conhece, né? E o Corinthians também. O que pode mudar ali é o quê? O Matheus Vital no lugar do Pedrinho. Ou se o Carille quiser surpreender, ele tira um desses armadores e coloca o Roger como referência no ataque. Mas é aquele jogo em que taticamente, eu não sei se um ou outro técnico poderá apresentar uma estratégia assim tão surpreendente, Maurício. É verdade, Lima, mas tudo que a gente fala quando é um clássico como esse, a gente vamos jogar tudo fora, porque clássico é clássico. Não, tem que pesar esse tipo de coisa. Por exemplo, a cabeça nesse momento do Corinthians é pior, que tá mais o foco do Corinthians hoje já está lá na quarta-feira também. Não adianta falar, nós temos que pensar no Palmeiras. Não, o Corinthians tem um jogo quinta-feira, jogo importante pela Libertadores. O Palmeiras nessa competição já está bem tranquilinho. Então, isso aí já é um peso. Outra coisa, o Corinthians joga diante da torcida, a torcida começa, o Corinthians se toma um gol, a torcida começa a pressionar e pode pender pro outro lado também. Às vezes a torcida não é, a pressão faz o jogador ficar mais preocupado também com a reação da torcida, porque você está jogando em casa, você tem a sua obrigação um pouco maior de ter a vitória. Mas nesse caso, eu acho que o Palmeiras vem melhor que o Corinthians, como você disse. O time está melhor, está jogando mais. O Corinthians ganhou do Vitória, porque o Vitória é um time muito fraco também. O Corinthians não que foi mal contra o Vitória, mas fez um primeiro tempo até sair o gol, o primeiro gol, o Corinthians não vinha jogando de igual para igual com o Vitória. O Vitória é um time fraquíssimo. Mas eu vejo o Palmeiras melhor preparado, só que dentro da casa do Corinthians é muito, muito difícil, Lima, ganhar em Itaquera. Então, a minha opinião hoje é jogo para empate. Eu só espero, viu, Maurício, que se o Corinthians ganhar domingo, não comece de novo aquela pressão em cima do Roger, cara, porque eu me lembro que no Campeonato Paulista, o Palmeiras vinha também líder absoluto, invicto, o Corinthians meio claudicante, tinha perdido do São Bento em casa, tinha perdido do Santo André, né? Não estava assim fazendo uma campanha espetacular, tal. E aí
O Corinthians pegou o Palmeiras, ganhou de 2-0. Aí o que aconteceu? Até aquele jogo o Roger era o melhor do mundo, aí perdeu do Corinthians, pronto. Porque o Roger não tem o elenco nas mãos, porque aí quando é jogo grande não ganha, não sei o que, aí ficou aquela buzina na orelha do Roger. Aí o Palmeiras se recuperou, conseguiu resultados expressivos, ganhou também pela Libertadores, blá, blá, aí perdeu o Campeonato Paulista. O Roger é uma porcaria. Então, se acontecer do Corinthians ganhar, deixa o cara trabalhar, ele tá fazendo um trabalho legal. O Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, é claro que ninguém gosta de perder clássico, muito menos para o principal rival. Mas o Palmeiras já teve um exemplo no ano passado de ficar trocando de técnico toda hora e não ganhou nada, né? Então, eu acho assim, o Palmeiras está melhor, tem tudo para ganhar, tá com o time acertadinho, mas se perder, o que faz parte do jogo, que não comecem de novo a ficar buzinando na orelha do Roger Machado, né, ô Maurício? E do outro lado também, numa parte do Carille, porque a gente ouve muita gente reclamar do Carille, porque primeiro que ele não estava escalando o Pedrinho, e aí ele tem essa retaguarda lá, o pessoal que chega nele, o Carille, a gente não pode escalar o menino aí os 90 minutos, então isso aí também não é tão simples assim. Ele deve ouvir, a gente que está fora, a gente fala, não, ele tem que colocar, porque... Mas ali dentro é diferente, a comissão técnica avalia o cara, se pode, e aí começa muito comentário contra o técnico, porque ele já está jogando muito atrás, mais recuado, então tem que ir com cuidado, porque de repente um clássico desse pode acontecer de tudo, tanto o Corinthians pode ganhar de 2-3, o Palmeiras pode ganhar de 2-3, é difícil, de repente, uma goleada para qualquer lado, mas pode acontecer. Aí é difícil segurar. Não. O treinador aí começa, e o Carille é um cara que tem muito crédito também com o Corinthians, né, Lima? Não, aí eu concordo com você. Se sair uma goleada de um lado ou de outro, aí é uma outra situação. É que eu não consigo vislumbrar isso, né? Por mais que o Palmeiras esteja melhor que o Corinthians, ou se o Corinthians estivesse muito melhor que o Palmeiras também, é difícil imaginar que vai acontecer uma goleada. Acho que quem ganhar pode ganhar lá 2-1, 1-0, 2-0. Agora eu não consigo imaginar uma... Se bem que jogo é jogo. Às vezes você faz 1-2, o outro time se desespera e aí você fica com o contra-ataque à sua disposição e acaba emplacando uma goleada inesperada. Mas, no geral, né, se houver um vencedor domingo, imagino que seja um placar aí dentro do normal, né? Mas eu concordo com você, Maurício. Eu estou mais tendendo para um empate pelo fato do Palmeiras estar melhor, mas o jogo ser na casa do Corinthians, né? Os dois... vai ser o quarto confronto esse ano. O Corinthians ganhou o primeiro em Itaquera, na fase de classificação do Campeonato Paulista. Aí na primeira partida da final do Paulistão, o Palmeiras ganhou em Itaquera e o Corinthians ganhou na Arena do Palmeiras. Então a coisa tá bem equilibrada aí, por enquanto 2-1 pro Corinthians. Aí tem esse jogo que pode empatar ou não, né? E aí vai ter o jogo do segundo turno. E isso se eles não se encontrarem, por exemplo, na Copa do Brasil, na própria Libertadores, porque a Copa do Brasil vai ser sorteio a próxima fase. Então, pode acontecer qualquer coisa, inclusive Corinthians e Palmeiras, né? Então, vamos aguardar. Então é isso, Maurício, se prepare que será um fim de semana com muitas emoções aqui na Rádio Futebol Clube, com o Grenal amanhã e com o Derby no próximo domingo, viu, Rossi? Preparado, Lima, que sejam jogos muito bons, que os times joguem para frente buscando os gols. E, que nem eu disse, se for para empatar, que o empate seja 4-4, 5-5, aí será muito bom, né, Lima? Lima. Aí na segunda-feira o narrador não terá garganta para apresentar os programas, viu, Maurício? Se for um 4-4, 5-5, já pensou? Aí acabou a garganta. Mas vai ser com muita felicidade, né, Maurício? Muito bom, Lima. Tá bom, Maurício. Grande abraço ao nosso Maurício Rossi. Se você perdeu uma parte do nosso programa, não tem problema. Ele fica arquivado em podcast. Você pode ouvir o Upgrade ou qualquer outro programa da nossa programação acessando www.radiofutebolclube.com.br através do tablet, do celular ou do seu computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC.
A qualquer momento tem o Click Time atualizando as notícias do futebol. Amanhã, 4 da tarde, tem Grêmio e Internacional. Domingo, 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Tudo aqui para você na Rádio Futebol Clube. Grande abraço, fique sempre conosco. Somos apaixonados por esportes.